Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos volumes que têm o formato de cubo é... Bom, então aqui é a relação entre volume de paralelepípedo e volume de cubo. Paralelepípedo é aquele prisma formado com todas as faces sendo quadrangulares, quer dizer, todas as paredes, esquerda, direita, frente, fundo, em cima e embaixo, todos têm 4 lados. Então, na realidade, o cubo também é um tipo de paralelepípedo. Tá? O paralelepípedo típico, ele tem um formato de uma caixa de sapato. Então, um exemplo assim que deixa o paralelepípedo bem representado na sua forma típica. O paralelepípedo comum, o propriamente dito, assim, ó. Isso aqui é um paralelepípedo. O aquário, uma piscina, um tanque, uma caixa, né, tem esse formato. Aí eu tenho um comprimento que eu vou estipular A, uma largura B e uma altura C. E o volume do paralelepípedo, ele é dado por A vezes B vezes C, área da base vezes a altura. O cubo, ele também é um paralelepípedo, só que existe uma espécie de particularidade ou coincidência, onde todas as arestas são iguais, comprimento, largura e altura. Então ele fica um paralelepípedo com uma caixa cúbica, ou ainda, né, uma caixa quadrada, né, se quiserem usar essa expressão assim mais coloquial. Então tá aqui, ó. E aqui eu tenho então um paralelepípedo cúbico. Aqui eu tenho A, aqui seria B e aqui seria C também paralelepípedo. Como todas as arestas são iguais, então aqui é A, isso eu também posso dizer que é A, isso aqui também igual a A. Então o volume do cubo, que seria A vezes B vezes C, A vezes A vezes A, e o volume, portanto, é A elevado ao cubo. Ok? Então tá aqui, ó, as expressões que definem os volumes desses dois sólidos. Então, voltando para a questão, eu posso aqui, então, nessa barra aqui que eu coloquei uma figura, né? Essa figura aqui é por minha conta, tá? Na questão original do Enem, essas figuras não constavam. Eu só acrescento para dar uma justificativa didática mais interessante no teu aprendizado. Então, eu vou colocar o comprimento diz que a barra de chocolate, as arestas é 3 centímetros de largura. Então, eu vou usar a largura aqui, ó. Isso aqui, ó, eu vou usar como largura. Então, aqui é 3. 18 de comprimento. Então, está aqui o comprimento da barra. Daqui até aqui eu vou usar 18. Então, 18 centímetros e aqui 3 centímetros. E 4 centímetros de espessura, ou 4 centímetros aqui de altura dessa barra. Daqui até aqui eu vou usar 4 centímetros. Logicamente que a expressão do volume, A vezes B vezes C. Por que eu tenho interesse em calcular o volume aqui, ó, que eu vou chamar de V1? Por que eu quero esse V1 aqui? Porque no caso do volume do cubo, que eu vou chamar de V2, eu tenho uma igualdade, né? Ele diz, ó, que são chocolates que têm o mesmo volume. Aqui está a grande sacada do exercício. Então, quando eu faço o volume, que eu vou chamar de volume 1 do paralelepípedo, na hora de fazer o volume 2, ele é igual. Então, fazendo isso, o volume 1, então, é igual a 18 vezes 4 vezes 3, ou vezes 3 vezes 4, para ficar mais de acordo com o que nós combinamos. 18 vezes 3 vezes 4, volume 1 igual 18 vezes 3 vezes 4, 12. Vou fazer aqui separadinho, ó. 18 vezes 12, 2 vezes 8, 16, vai o 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 1 vezes 8 e 1 vezes 1, 6, 11, 1, 2, 216. Outro raciocínio que eu podia ter empregado em 18 vezes 12 é que 10 vezes 18 dá 180. Faltou 2 vezes. Aí 2 vezes 18, 36. Isso também dá 216. Ok? Bom, de qualquer forma, então, o volume aqui ficou 216 centímetros cúbicos. Então, o volume V2 também é 216 centímetros cúbicos.
Mas aí lembra, né, que a expressão que define o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, eu posso dizer que a aresta ao cubo é igual a 216. E aí, a aresta, portanto, é igual à raiz cúbica do 216. Tem que pensar qual é o número que ele vezes ele dá 216. Eu posso fazer aí por conjectura, né, por tentativa, tipo, 2 não dá, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27 não dá, e vou subindo até chegar na resposta. Ou eu ainda faço a fatoração, né? Aqui do 216, vou usar isso como rascunho. Dá por 2, 108, dá por 2 ainda 54, por 2 mais uma vez 27, por 3 vai dar o 9, de novo por 3 dá 13 e para finalizar por 3 que dá 1. Como a raiz é cúbica, eu separo isso em 3 grupos. 2 vezes 3, 2 vezes 3 e aqui, ó, 2 vezes 3. Então eu posso dizer que isso é o mesmo que raiz cúbica de 2 vezes 3, 6, 6 ao cubo. Já que eu tenho 6 vezes 6 vezes 6. Cancela e a aresta, portanto, é igual a 6. Aí, cuidado, ó. Nesse caso eu tenho que ir para a pergunta. A pergunta diz, analisando as características das figuras geométricas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato cúbico ou formato de cubo é... Bom, tá aqui a aresta, eu encontrei, é 6, são 6 centímetros, letra B. Por que eu chamei atenção sobre esse cuidado? Porque, no caso, às vezes, o exercício é muito comum, ele diz assim, qual é o aumento na aresta, ou qual é a aresta maior, qual é a aresta menor, qual é a diferença entre a aresta do cubo e a aresta menor. Então, às vezes, a gente faz algum tipo de pegadinha e coloca aqui, ó, nas alternativas, a resposta da aresta que tu encontrou. Então, sempre tem que observar o que tu encontraste em relação com aquilo que ele está perguntando. Nesse caso, o que ele pergunta é a própria aresta, então a resposta é 6. Mas poderia ter sido diferente. E para concluir aí essa explicação, eu só vou dizer para ti, sendo a aresta igual a 6, então esse chocolate aqui eu tenho a dimensão aqui de 6 centímetros, aqui a altura 6 centímetros e aqui a largura 6. Então significa isso, é um cubinho de chocolate com 6 centímetros para cada lado, vamos dizer assim. Ok? Ficamos por aqui, espero que tu tenha aproveitado, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.